Isaías 52, verso 13 até 53, verso 12, diz assim a palavra de Deus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, muitas pessoas testemunharam aquilo que aconteceu na cruz. E ao mesmo tempo que viram a morte de Cristo na cruz, isso não significa que entenderam o seu significado. Por exemplo, Caifás a viu como uma maneira de acalmar os romanos e manter um relacionamento político pacífico durante a ocupação imperial de Judá. Pilatos a viu como legalmente injusta, ele disse, eu não acho nele crime algum, mas vantajosa para pacificar as multidões que gritavam, crucificam. Alguns discípulos viram como sendo o fim do reino anunciado pelo Messias. Lembra da conversa com os discípulos no caminho de Emaús? Eles falaram assim, a gente achava que ele restauraria o reino, mas foi fracasso. Alguns até entenderam melhor, e eu sei que a gente tem cenas bonitas, como a do centurião romano, que disse, verdadeiramente este era filho de Deus. Ou daquele criminoso penitente, que disse, você não tem vergonha de falar essas coisas para quem não merece isso? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. São frases que honram a Cristo. Mas mesmo eles não trataram a obra de Cristo como expiação dos nossos pecados. Eles falaram coisas grandes de Jesus, mas não explicaram o sentido da cruz. A verdade é que não basta ler apenas os evangelhos, que são os registros históricos,
para entender completamente a vida e obra de Jesus. Deus nos deixou, por exemplo, as epístolas, para nos interpretar o significado da cruz, porque só ver a cena não é suficiente para entendê-la. Eu estou chamando a atenção de vocês para isso, porque no passado, já tem mais ou menos uns 3 anos, alguns irmãos ouviram, eu fiz uma série de exposições, junto com o reverendo Bruno, lá na sede, sobre Isaías 53, para mostrar que essa é uma passagem rica e que, sendo repleta de significado, precisa ser estudada gradativamente. Mas como eu nunca havia pregado, e eu preguei essa série de mensagens na Juta também, então os irmãos da Juta me ouviram pregar lá, porque não podiam ouvir na sede, já que os cultos eram nos mesmos horários. Mas como eu estou defendendo que a mensagem da cruz é profunda e vê-la não é suficiente para entendê-la, eu queria fazer uma mensagem sobre o todo desse cântico, para a gente explorar um pouquinho mais a riqueza dessa passagem. Eu intitulei a passagem Sondando o Servo Sofredor, porque eu creio que esse cântico tem riquezas que a gente não percebe de bate-pronto, que precisa estudar com mais cuidado, com mais atenção. E eu quero fazer isso mostrando algumas coisas da estrutura dessa passagem que nem sempre são vistas. A estrutura dessa passagem, ela é comumente dividida como 5 estrofes de 3 versos. Então, o final do capítulo 52 é a primeira estrofe, aí o início do 53 é a segunda estrofe, versos 1, 2 e 3, do 4 a 6 a terceira estrofe, do 7 a 9 a quarta, do 10 a 12 a quinta. 5 estrofes de 3 versos. Essas estrofes, elas não estão desconectadas, elas funcionam numa estrutura bem amarrada, de tal forma que a primeira e a última estrofe se parecem muito, porque na primeira e na última estrofe o servo, ele é apresentado de forma triunfal. Por exemplo, no verso 13 de 52 diz que ele será exaltado, elevado e muito sublime. E lá no capítulo 53, verso 11, diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito, ele justificará a muitos, e no verso 12 diz que ele receberá despojos da sua vitória. Então, ele é exaltado nessas 2 estrofes. Enquanto se a gente olhar para a segunda e para a quarta estrofe, ele só sofre. Na segunda, diz o verso 2 que ele não tinha aparência nem formosura, no 3 que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Se você pular para o verso 8, que já é a quarta estrofe, diz que ele foi arrebatado, que ele foi cortado da terra dos viventes e que o sepultaram. Então, o cântico é desenhado de tal forma que o começo e o final dele mostram esse servo exaltado, a segunda e a quarta estrofe mostram esse servo amassado, humilhado, e a estrofe do meio explica o porquê que ele foi humilhado, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas ofensas. Esse tipo de estrutura só mostra pra gente como existem paralelos não à toa. Por exemplo, se no versículo 15, verso 15, olha lá, fala que ele, no 14 fala que pasmaram muitos à vista dele, no verso 11 diz que ele justificará muitos, e no verso 12 diz que ele receberá muitos como a sua parte. Muitos, muitos, muitos. Só que o muitos do começo não é tão impressionante como os muitos do final. No começo são muitos que estão chocados diante dele. No final, são muitos que ele conquistou. A mesma coisa acontece com os grandes. No verso 15, diz que ele fechará a boca de reis. Mas no 53, 12, diz que ele vai repartir com os poderosos os seus ganhos. A ideia é que esses paralelos mostrem não só que eles são parecidos, mas é como se a canção retomasse os temas com mais beleza, ela progredisse. Ao mesmo tempo que o sofrimento é intensificado, a glória também é aumentada.
Isso mostra pra gente que a Escritura sabe contar a mesma história com outra ótica para enriquecer a nossa percepção. Os evangelhos, por exemplo, são em 4, porque são 4 homens diferentes olhando para a mesma vida e a mesma obra, trazendo novas riquezas. A palavra de Deus é assim. Ela mostra a profundidade da obra de Cristo. É por isso que mensalmente a gente celebra a ceia. Constantemente a gente conecta com a obra de Cristo na cruz e sua ressurreição, para que a gente entenda a sua profundidade. Ela não é o tipo de coisa que a gente diz, já entendi, obrigado, agora vamos para outra. Então, eu quero me propor a falar de 2 coisas nesse cântico, mostrando essa bela estrutura que eu expliquei brevemente aqui. Primeiro eu quero mostrar que essas estrofes apontam para os chamados ofícios de Cristo. Depois eu quero mostrar como elas ensinam para a gente sobre os estados de Cristo. Isso, na verdade, é quase que o resumo todo de cristologia, de estudo sobre a pessoa e obra de Jesus. Então, a gente vai falar sobre os ofícios de Cristo primeiro e sobre os estados de Cristo a partir desta passagem. Então, eu quero começar fazendo um panorama dos ofícios de Cristo. Para quem não sabe, os ofícios de Cristo diz respeito a uma doutrina de que no Antigo Testamento, homens ungidos por Deus, autorizados por Deus, é isso que a unção significa, eles eram capazes de serem intermediários da redenção de Deus na vida dos homens. E esses ofícios foram reunidos todos por Jesus. Então a gente chama de tríplice ofício de Cristo. E olha só como essa redenção era intermediada pelos homens. A redenção de vida por meio do profeta significava revelação para quem estava em trevas. O povo de Deus estava em trevas, mas viu grande luz. Essa é a redenção do Senhor Deus. Ao sacerdote, ser intermediário da redenção significava aproximar aquele que estava alienado de Deus. Para o rei, a redenção significava libertar de poderes malignos, de exércitos pagãos. Então, observe como esses 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei, foram reunidos em Jesus Cristo numa redenção multiforme. Inclusive, quando a gente se refere a Jesus como o Cristo, significa o ungido, a gente está dizendo que ele é o oficial supremo, que foi autorizado e capacitado por Deus em sua humanidade para exercer a redenção. Cristo é o supremo profeta, porque ele é o ápice da revelação. Ele é o supremo sacerdote, porque ele nos concede acesso a Deus. E ele é o supremo rei, porque ele coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso aparece no nosso texto, eu quero mostrar isso para você. Olha a primeira estrofe, que é 52, de 13 a 15, como o servo é exaltado como rei. O final do verso 13 diz, será exaltado e elevado e muito sublime. Isso aqui é uma exaltação incomum, são muitos qualificativos para a mesma pessoa. Exaltado, elevado, muito sublime. Ele será exaltado a tal ponto que no verso 15 diz que ele vai surpreender nações a ponto de reis se calarem diante dele. Verso 15 fala que reis fecharão a sua boca, tamanho o espanto que esse servo exaltado traz. É interessante que de fato Jesus Cristo tenha espantado as pessoas e alcançado as nações. Fala das nações aqui no versículo 15. Você se lembra que desde o seu nascimento Jesus Cristo foi reconhecido por gentios como o rei dos judeus. Lembra dos magos vindo do Oriente? Para trazer presentes de realeza, ouro, incenso e mirra. Então o rei já estava apontado aqui na primeira estrofe. Se você olhar para a segunda estrofe, você verá como ele é profeta. Ele fala como profeta. Olha o verso 1, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Só que ao invés de pensar, esse profeta vai ser bem recebido pelas pessoas, não, ele é desprezado pelo povo, porque o verso 2 diz que ele não tinha aparência nem formosura, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era o mais rejeitado entre os homens,
homens de quem os homens escondem o rosto. Bem típico do profeta Jesus. Jesus revelou o braço forte do Senhor. Ele curou enfermos, ele expeliu demônios, ele acalmou mares, ele multiplicou o pão, ele mostrou o braço forte do Senhor, mas mesmo assim ele era profeta sem honra na sua própria terra. Na terceira estrofe, dos versos 4 a 6, ele atua como sacerdote. Por quê? O sacerdote é aquele que se preocupava com as enfermidades e com as transgressões. O verso 4 fala que ele tomou sobre si as enfermidades e ele foi moído, traspassado pelas nossas transgressões, verso 5. E era exatamente isso que o sacerdote fazia. Ele cuidava de pecado, ele cuidava de enfermidade. Lembra que Jesus mandou ver o sacerdote quando curou um leproso? Porque ele tratava dessas coisas. Então, na terceira estrofe, ele atua como sacerdote, mas ele é morto como sacrifício ao carregar as nossas iniquidades. E é exatamente o que Jesus Cristo faz. A gente sabe que os evangelhos dizem que o véu se rasgou em duas partes, de cima e embaixo. Mas é a epístola aos Hebreus que vai explicar isso, dizendo: aproximemo-nos, entrando no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo Jesus. É Hebreus que vai explicar o significado desse véu rasgado, porque ele é o supremo sacerdote. Não são só essas estrofes que falam de profeta, sacerdote e rei. Se você continuar o cântico, você vai ver que ele é um profeta que antecipa as glórias do porvir. No final do verso 10, ele verá a sua prosperidade. No verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho. Isso é coisa de profeta. E ele também ainda é morto como se fosse um criminoso. No meio do verso 12 diz: foi contado com os transgressores. Ele não é o primeiro profeta a ser morto só por falar a palavra de Deus. Ele também é visto como um sacerdote que se oferece como cordeiro. No verso 7 diz que como cordeiro foi levado ao matadouro. No 10 fala que ele foi oferecido como oferta pela culpa. E no final do verso 12 diz que ele intercede pelos transgressores. Então ele é profeta, sacerdote, ele continua agindo como sacerdote. E como rei, ele conquista os despojos de sua vitória. O início do verso 12 diz que ele terá os despojos dados a ele, porque ele conquista, e ele vai repartir isso com o seu povo. Então, assim, o texto inteiro fala do sacerdócio, da profecia e da realeza e de Jesus. E eu quero que você entenda que estudar isso é muito importante. Primeiro, para entender algumas coisas da Escritura, depois para entender aquilo que Jesus está fazendo em nós. Deixa eu falar primeiro algumas coisas da Escritura. Olha o benefício de estudar o tríplice ofício de Cristo. Primeiro, que você consegue enxergar a abrangência da obra de Jesus, sem ser desequilibrado. Por exemplo, tem gente que gosta de falar assim, que Jesus Cristo, ele é um mestre que revelou a vontade de Deus. É verdade, mas não é só isso. Tem gente que gosta de falar que Jesus Cristo, ele nos livrou da opressão de inimigos. É verdade também, mas não dá para falar só disso. Se você falar só de um mestre que ensinou a sua vontade, você vai parecer liberal. Se você ensinar sobre um rei que nos livrou dos inimigos e das hostes demoníacas, você vai parecer neopentecostal. Mas essas realidades são verdadeiras, só que não sozinhas. Mas você vai dizer: não, pastor, mas eu acredito que ele expiou os nossos pecados. É verdade, mas não só isso. Quando a gente estuda o tríplice ofício de Cristo, a gente entende a redenção de Jesus como muito maior do que a gente está acostumado a dizer. Ele foi profeta, sacerdote e rei. Mas a gente entende também um pouquinho mais sobre uma doutrina que é muito preciosa para nós presbiterianos, a doutrina do pacto. Quando a gente estuda o tríplice ofício. Sabe por quê? Porque no pacto Deus sempre agiu com os homens por meio de um intermediário, um mediador. De tal forma que o mediador fizesse coisa boa ou ruim, isso impactava a vida dos representados. E Jesus é o nosso mediador. Mas como a gente está num contexto de pecado, o que o mediador tem que fazer?
ele tem que promover reconciliação e comunhão entre as partes. É para isso que existe a aliança. A aliança é para as partes ficarem em comunhão. É para isso que a gente casa, por exemplo. A aliança é para que haja reconciliação quando há pecados, comunhão num relacionamento de aliança. E Cristo é quem promove essa reconciliação e essa comunhão com o seu sangue. A linguagem de pacto também explica para a gente por que Jesus Cristo tinha condições a cumprir. Ele fala assim, eu recebi esses do Pai e eu não posso perder. E no final, quando ele diz, eu não perdi nenhum dos que me deste, ele diz, agora, Pai, restitui-me as coisas que eu tinha antes. A ideia de que numa aliança você tem condições a cumprir, mas você também tem promessas a receber. E o tríplice ofício de Cristo ajuda a gente a entender isso, porque ele realiza a sua função como profeta, sacerdote e rei. Há mais coisas que a gente pode ver como a ligação de toda a Escritura através desses ofícios. Afinal de Cristo, sistema sacerdotal aparece em boa parte da Escritura. A gente tem uma história de monarquia e a gente tem profetas que corrigiram os descaminhos de reis e sacerdotes. Então tudo aponta para Jesus Cristo e fica completamente interligada essa Escritura. Além do que, se a gente vê as grandes figuras do Antigo Testamento, Moisés foi o grande profeta, mas Jesus é maior do que Moisés. Arão foi o primeiro sacerdote, mas Jesus tem um sacerdócio superior ao araônico. E Davi foi o maior dos reis, mas até Davi chamou o seu filho de meu Senhor. Porque Jesus é rei maior do que Davi. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer é que estudar o tríplice ofício ajuda a gente a entender a Escritura como um todo, conectada com Jesus Cristo, e a exaltar a Cristo adequadamente. Mas ajuda também a gente a entender o que Jesus faz na gente. Porque Evangelho não é só aquilo que ele fez por nós. É primeiramente isto. É aquilo que Jesus fez por nós. Mas é também o que ele faz em nós, transformando-nos à imagem de Deus. E eu quero dizer que o tríplice ofício também tem a ver com isso. Vai dizer, como, pastor? Bem, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, tem uma passagem famosa, que fala assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A ideia de que nós somos sacerdócio real para proclamar como profeta. Olha só, em 1 Pedro 2,9, em um verso, Pedro compactou os três ofícios, não como somente de Cristo, mas como nosso em Cristo. O que isso significa? Que Jesus nos redimiu para proferir a verdade de Deus como profetas. Ele nos redimiu para que a gente conduza pessoas a Deus como sacerdotes. E ele nos redimiu para que a gente reine com ele sobre a terra. Enquanto esta terra ainda não está restaurada, a gente já faz parte do reino e funciona como representantes do reino, como embaixadores. Irmãos, isso significa que ele não só quer ser o supremo, Jesus não só quer ser o supremo intermediário das glórias do Senhor a nós, mas ele quer restaurar a imagem de Deus em nós de tal forma que as belezas de Deus são vistas em você, quando a verdade é destacada, olha a profecia. Quando a comunhão é percebida, olha o sacerdócio. Quando o domínio é observado, olha a realeza. É isso que Deus quer fazer em você, está fazendo em você, em Cristo. Portanto, entender o tríplice ofício de Cristo nessa passagem só ajuda a gente a enxergar a grandeza daquilo que Cristo não só faz por nós, mas vai restaurando em você para que você seja profeta que profere a verdade, sacerdote que promove a comunhão e rei que exerce domínio em nome de Jesus. Mas eu disse que eu ia falar sobre uma outra coisa, uma segunda coisa que esse texto nos ensina, que são os estados de Cristo.
Isto é, ele não só mostra que Jesus Cristo teve 3 funções reunidas em uma só figura, o tríplice ofício, mas ele também passou por 2 estados que a gente chama de estados de humilhação e exaltação. Estado é a sua relação com a lei. Num primeiro momento, Jesus vai ter uma relação com a lei em que, mesmo sendo correto, ele é massacrado pela lei. Ele é moído pela lei. Num segundo momento, quando ele ressurge, ele agora é tratado pelo próprio Deus como tão digno que ele vai subir e assentar à destra de Deus. Ele é honrado pela lei, porque ele foi perfeito. Então, os estados de Cristo também aparecem no nosso texto. O nosso texto não só mostra grandezas de Jesus, mas mostram momentos fracos e humilhantes de Jesus. A gente leu aqui na liturgia o Salmo 22. Existem outros salmos, como 69, como 118, que falam do sofrimento do Messias. Mas talvez nenhuma passagem de todo o Antigo Testamento destaque com tanta clareza o sofrimento, mas também a glória de Jesus, lado a lado. Isaías 53 é o campeão de juntar sofrimento e glória de Jesus. Isto é, humilhação e exaltação. Deixa eu mostrar primeiro a humilhação de Jesus Cristo nos versos 7 a 9. Diz que ele foi oprimido e humilhado, foi levado ao matadouro. No verso 8 diz que ele foi cortado da terra dos viventes. E no verso 9 diz que ele foi sepultado com os perversos. Olha só, no 7 fala de um sofrimento intenso, no 8 fala da sua morte, no 9 fala da sua sepultura. Está exaltando, a 4ª estrofe está exaltando o sofrimento de Jesus. Mas é claro que o sofrimento não está só aqui, aparece na passagem toda. A gente tem sofrimento nas 5 estrofes. No verso 14, diz que o seu aspecto era muito desfigurado. No verso, 1ª estrofe, na 2ª estrofe, no verso 3, diz que ele é homem de dores e sabe o que é padecer. No versículo 5 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que ele sofreu pisaduras. E também no verso 10 diz que ao Senhor agradou moê-lo. Todas as estrofes falam do seu sofrimento. Esta, de fato, é a tônica da nossa passagem. A sua humilhação, ela é retratada em toda a canção, especialmente dos versos 7 a 9. Mas os versos 10 a 12, a gente vê a sua exaltação. Ela aparece de maneira muito impressionante. Por quê? Porque quando você começa a ver a partir da metade do verso 10, diz que ele vai ver a sua posteridade, não está falando de filhos biológicos, está falando de quantos ele conquistou para si, quais são descendência dele espiritualmente falando. A vontade do Senhor prospera nas suas mãos, final do verso 9. O verso 11 diz que ele vai ver o fruto do trabalho penoso e vai ficar satisfeito, porque é um fruto eficaz. Ele conseguiu todos aqueles que ele queria salvar. Verso 11 ainda vai dizer que ele vai justificar a muitos. E no verso 12 diz que ele vai conquistar vitória. Irmãos, aqui a gente vê a exaltação de Jesus Cristo de maneira multiforme, sendo destacada de formas diferentes. Então, se a 4ª estrofe, do 7 a 9, mostram mais da sua humilhação, do 10 a 12 mostram mais da sua exaltação. Ele é humilhado porque ele não abre a boca, ele vira sacrifício. Olha só, ele é o profeta que não abre a sua boca. Que coisa, né? Ele é o sacerdote que vira sacrifício. E ele é o rei que foi oprimido. Olha só que contrastes loucos na obra de Jesus no estado de humilhação. Mas em compensação, quando ele foi exaltado, o que acontece? O profeta vê um futuro promissor para o seu povo. O sacerdote justifica e intercede por muitos. E o rei
reparte os despojos da sua vitória. É impressionante que aqui o tríplice ofício aparece tanto na humilhação quanto na exaltação. Nós aprendemos isso com o Catecismo Maior de Westminster, que fala que Jesus foi separado e plenamente revestido com toda a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado de humilhação como no estado da sua exaltação. Pergunta 42 do Catecismo. Então, irmãos, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que aquilo que o Novo Testamento explicita ainda mais, quando fala, por exemplo, de Filipenses 2, que ele foi humilhado e obedeceu até a morte, e depois Deus o exaltou sobremaneira, isso já estava presente em Isaías 53. Na verdade, essa trajetória de humilhação e depois exaltação é a trajetória que se repete na Escritura. Você lembra de personagens como José, que foi humilhado enquanto estava no Egito, para depois se tornar o segundo daquela nação. Você lembra de personagens como Moisés, que foi tratado pelo próprio povo como um traidor, alguém que não cuidava dos seus, para depois Deus usá-lo como o grande libertador. Humilhado, exaltado. Mesma coisa você vê com Daniel. Daniel é alguém que foi levado como um prisioneiro de guerra, mas durante o seu tempo na Babilônia, Deus o exaltou e o colocou como segundo debaixo de Nabucodonosor. Irmãos, essa história se repete. Sabe por quê? Porque essa não é apenas a história de Jesus. Essa é a nossa história. O que eu quero dizer é que não só os ofícios se aplicam a nós, mas os estados de Cristo também. Porque se a história de Jesus é de se humilhar primeiro para depois ser exaltado, a gente pode dizer que a nossa história também é assim. Por exemplo, como é que uma pessoa é convertida genuinamente a Jesus? Ela precisa primeiro se humilhar para então ser exaltado. Essa história é muito bem contada naquela parábola do fariseu e do publicano. Lembra? O fariseu ora assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como os outros. Enquanto que o publicano diz: "Sê propício a mim, pecador." Olha a sua humilhação. E aí Jesus termina dizendo: ele foi para casa exaltado, enquanto o outro foi humilhado. Porque a trajetória do crente é essa. Ele entra no reino dos céus não de cabeça erguida, ele entra curvado. Ele entra contrito e abatido. Ninguém entra no reino dos céus de peito aberto. Essa ousadia não cabe para aqueles que são filhos do rei. Nós entramos humilhados, nós entramos abatidos, mas o Senhor Deus nos coloca assentados em lugares celestiais, para que a gente desfrute dos privilégios daquilo que Ele conquistou. Então, irmãos, essa é a nossa trajetória, e saber disso ajuda a gente a entender algumas coisas neste mundo. Por exemplo, você muitas vezes já quis ser tratado com honra e não foi. Porque neste mundo, nós ainda estamos debaixo de um tempo de humilhação. Nós estamos debaixo de um tempo de humilhação. Por exemplo, quando as pessoas, elas tratam vocês como se vocês fossem gente que faz mal à sociedade, eles não levam em consideração, porque eles não enxergam que diante de Deus vocês são justificados. É por isso que no juízo final, Deus não vai julgar tudo do zero. Ele vai mostrar ao mundo quem são os justos em Cristo Jesus. Hoje é tempo em que a gente ainda é humilhado, sabe? Ainda é entristecido, é desprezado, como o Salvador foi. A gente ainda passa por dores, por sofrimentos. E a gente precisa entender que a nossa glória, embora já tenha sido inaugurada, ela não foi consumada. Então os nossos olhos têm que ser iguais ao do servo, que vê lá na frente e se alegra. Que enxerga o que está por vir e se sustenta firme até chegar aquele momento.
Jesus Cristo, é dito em Hebreus capítulo 12, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Esse é um exemplo para nós, como o seminarista Bruno leu em 1 Pedro 2. Um exemplo para nós. Pedro tanto entendeu que ele falou para escravos: aprenda a sofrer injustamente. Isso é agradável ao Senhor. Porque é o que aconteceu com o seu Cristo. Então, antes do que ser alguém que luta pelos seus direitos, lute pela honra do seu Salvador. Você já percebeu como Cristo não se defendia, mas lutava pela honra do seu Pai? Faça o mesmo. A sua briga não é pela sua honra, mas pela honra do seu Cristo. Isso vai fazer de você alguém em quem o Senhor está trabalhando. Que o Senhor já humilhou, já amassou, já fez totalmente dependente dele. Mas que agora você se alegra em exaltar e magnificar o nome de Cristo. Porque você também está sendo humilhado para um dia ser exaltado. Eu quero orar ao Senhor, agradecendo a Deus por uma passagem que a gente já leu tantas vezes, mas ainda podemos tirar mais água da pedra, não é? Ainda podemos aprender mais verdades sobre uma passagem tão conhecida. Eu peço a Deus que você cresça na percepção da riqueza da obra de Jesus em seu favor. E também naquilo que o Senhor Jesus está fazendo na sua vida, com o tríplice ofício e conduzindo você numa história de humilhação primeiro, para exaltar no final. Vamos orar. Senhor, nós te damos muitas graças, porque esta passagem, ela é uma passagem de extrema riqueza, de enorme detalhamento. Pedimos que nesta manhã ela seja apenas um lembrete para nós, de que o que ela contém de forma compactada, a tua palavra esmiuça em diversos lugares. Como Cristo é o supremo profeta, como ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como ele é o rei dos reis, e como isso tem a ver não só com as coisas que ele conquista para nós, mas aquilo que ele está fazendo em nós, fazendo-nos todos profetas subordinados a ele, sacerdotes subordinados ao sumo sacerdote, príncipes e reis que reinam sobre a terra debaixo do Rei dos Reis. É isso que nós temos que entender, Senhor, que Cristo está fazendo em nós. Mas a história ou a trajetória pela qual ele faz isso não é uma trajetória agradável. Ela significa que neste mundo e nesta vida e num primeiro momento nós somos amassados, humilhados. Não por causa dos nossos pecados, pois Cristo já foi, mas por causa do nome de Jesus. Nós somos contristados pela nossa iniquidade, mas humilhados socialmente por causa do nome de Jesus. Isso precisa ser absorvido por nós, entendido por nós, pois isso nos faz suportar as tristezas deste mundo com melhor percepção do que está por vir. Então enriquece a percepção do teu povo, abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente enxergue mais e mais coisas extraordinárias da pessoa e obra de Jesus. Não só nessa passagem, mas em toda a Escritura. Não permita que falar de Jesus pareça sempre a mesma coisa. Desperta-nos para enxergar a multiforme graça em teu Filho. Nós oramos em nome dele. Amém.